Olá, boa tarde. Passando mais um dia para falar a palavra do Senhor, né? Aquilo que o Senhor colocou no meu coração e o que serve para mim, né? O que serviu, o que serve para mim, eu tenho que compartilhar, porque essa é a vontade do Senhor, né? E hoje é domingo, mais um dia que o Senhor nos concedeu pela misericórdia e estamos de pé para glorificar o nome do Senhor. Vamos começar com uma oração para darmos início à palavra do Senhor. Senhor Deus, querido Pai, Senhor, quero te agradecer, Pai, por esse momento. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida. Senhor, toma o meu coração, Pai, a minha mente. Senhor, que o Senhor possa, Pai, aprimorar cada vez mais, Pai, a tua palavra em meu coração. Que o Senhor possa trazer à minha memória, Pai, tudo aquilo que o Senhor, Pai, falou comigo, ou algo a mais, Pai, que o Senhor queira falar. Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, que a cada dia, Pai, eu venha diminuir, Senhor, para que o Senhor cresça, para que o teu nome, Pai, venha a ser glorificado, Senhor. Pai, que dos meus lábios, Senhor, saiam rios, Pai, de águas vivas, Pai, para transbordar, Senhor, em corações, em vidas, em lares, Senhor, que pessoas, Pai, venham a ser tocadas pelo poder da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, direcionar, Pai, essa mensagem, Senhor, para pessoas, meu Pai. Senhor, quebra, Pai, toda a corrente, todo o impedimento, Pai, deles ouvirem a tua voz, de se entregarem, Pai, ao teu Santo Espírito, faz cair por terra. Senhor, toma, Pai, cada mente, vai tirando, Pai, toda seta, todo dardo, Pai, inflamado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai de encontro, Pai, a cada coração, tira todo o sentimento, pensamentos, Senhor, gestos e falas que não provém do Senhor, nos santifica, nos renova, Senhor, conforme a tua vontade. Senhor, que a cada dia nós venhamos buscar a tua face, que a cada dia, Pai, nós venhamos buscar, Pai, a tua palavra, Senhor, com sede, Pai, com fome de aprender, Senhor, mais. Senhor, em nome de Jesus, toma o nosso deitar e o nosso levantar, toma a nossa entrada, Senhor, e a nossa saída de casa. Pai, nos repreende, Senhor, tudo que não provém do Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, segura em nossas mãos, Pai, nos guia, Pai, na luz da tua palavra. Senhor, para que nós não venhamos nos desviar, Pai, da tua vontade, que nós venhamos estar alinhados, Pai, com o teu pensamento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos estar alinhados, Pai, com a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toma a direção dessa palavra, me usa conforme o teu querer, Senhor. Seja, Pai, conosco nesta tarde. Nos dê, Pai, uma tarde abençoada. Livra, Senhor, nos livra de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, vai jogando por terra, Pai, todo roubador de semente, Pai, tudo aquilo que impede, Senhor, de ouvirmos e aprender, Pai, da tua parte, faz cair por terra, Pai. Senhor, para que tudo que for falado aqui, Senhor, venha ficar cravada, Pai, na tábua do nosso coração, em nome de Jesus, e que nós venhamos dar frutos, Pai, dignos de arrependimento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos firma em Ti, Pai, que é a nossa rocha, Senhor, que é a nossa fortaleza, Pai, para que em dias maus nós não venhamos, Pai, perecer, Senhor, para que nós não venhamos, Pai, deixar a tristeza ou o desânimo bater em nosso coração. Nos firma no Senhor, Pai. Pai, que os nossos olhos venham estar fixos em Ti, Pai, que é, Pai, a nossa esperança, Senhor. Pai, que nós venhamos estar cada dia mais buscando, Pai, a Tua presença, Senhor. Pai, se faça presente, Pai, e seja conosco em tudo, Senhor. Fala, Deus, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu continuo na leitura de Jeremias e hoje eu vou ler aqui no capítulo 31, né? Que no verso 2 vai dizer assim: Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Quando eu estava lendo aqui essa passagem aqui do capítulo 31, né, eu vi aqui o amor do Senhor por Israel, né?
aqui o Senhor ele fala, dá muitas promessas, faz muitas promessas a Israel, né? E o Senhor foi fazendo me lembrar da minha vida, de como foi, né, comigo para voltar na presença do Senhor. Que eu não morava aqui nessa casa, né? Eu estava morando lá em Tanguá. E eu saí daqui para lá, pro meu esposo trabalhar lá. E eu não frequentava igreja antes disso. E lá que eu fui apresentada, né, a algumas meninas e eu comecei a fazer parte de uma célula lá e aceitei Jesus lá, me batizei lá na virada do ano de 2017 para 2018, eu me batizei lá e fiquei lá. Desde então que eu me batizei, eu nunca mais saí da igreja, sempre indo, sempre buscando a presença do Senhor, desde 2017, né? E, a gente teve que voltar pra cá. Voltando pra cá, como eu não conhecia, nunca tinha ido à igreja aqui pelo bairro, eu fiquei procurando igreja. Ia visitar uma, ia visitar outra, e não me sentia bem em nenhuma. Até que abriu uma igreja do lado da minha casa. E nesse meio tempo que eu fiquei procurando igreja, eu fiquei saindo com meu esposo. Meu esposo bebe, né? E ele saía, eu saía com ele. Só que eu não bebia, não dançava, né? Eu ia, só ia. Achava que tava tava agradando a Deus porque eu não tava bebendo, não tava dançando, não tava. Mas eu tava indo, né? Porque eu tava acompanhando meu esposo e tal. Mas aí eu vou ler aqui, eu só fiz um resumo antes. Eu vou ler aqui o que o Senhor colocou no meu coração sobre mim, né? Hoje eu vou contar uma partezinha do meu testemunho. Aqui eu escrevi assim: eu estava a ponto de jogar o balde do meu casamento, né? E eu não estava aguentando mais as atitudes do meu esposo de sair para beber e chegar tarde. Foi um período muito difícil para mim, que estava passando por tudo calada, sem ajuda e sem apoio de ninguém para conversar. Eu não moro perto de família, né? Aqui onde eu moro não tenho parente. Então, tudo sempre foi eu e meu esposo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fez, foi tudo eu e ele. Eu não tive aquilo de ficar com parentes perto de mim para ficar conversando, né? Aquelas visitas de família, né? De botar o papo em dia. Não tive. E então eu passei por tudo sozinha, eu e ele. Foi quando uma igreja aqui do lado da minha casa abriu, né? A minha filha passou a frequentar de início sozinha, porque eu ficava receosa de ir e logo fechar, por ser uma igreja onde muitos abriam, né? E a igreja não firmava. A igreja abria e logo fechava, né? A igreja ela não firmava as pessoas que ficavam. Mas dessa vez foi algo diferente, né? Passaram dias de culto, né? E a igreja ali se mantendo, a minha filha frequentando, ia na consagração, ela ia nos cultos. E minha filha ia sozinha, tipo assim, ela acordava, ouvia, né, a consagração acontecendo, porque é bem do lado da minha casa. Saiu do meu portão, já tá ali, dentro da igreja. E a minha filha ia. E quando acabava lá, as meninas tocavam aqui a campainha e eu ia lá e botava lá pra dentro. E às vezes meu filho ia com ela, né? Quando o meu filho ia, eu deixava ela ir. Se não, meu filho não fosse, eu não deixava ela ir. Por ser aqui perto, né? Então eu tinha isso de deixar. E
As meninas logo fizeram amizades assim, conversando, não, pode deixar que eu olho e tal. E foi assim. Enquanto eu ficava em casa, e essa situação me incomodava, porque minha filha ia e eu não. Né? Eu ficava naquela, vai fechar, eu vou me apegar na igreja e a igreja vai fechar. Até que um dia a minha filha me chamou, insistiu muito para eu ir com ela. E eu não queria ir porque eu estava numa comemoração de um conhecido aqui do meu esposo, na frente da nossa casa, no caso na frente da igreja também, né? E eu ficava pensando assim, eu não vou porque quando eu sair meu esposo vai ir e tal, vai ir para outro lugar. Ficava assim, presa nele. Eu ficava presa no meu esposo, né? E, e minha filha começou a chamar, vamos, mãe, e chorava, querendo que eu fosse e tal. E eu relutando, e até que eu fui. E às vezes, né, a gente se prende por causa de pessoas e perdemos a bênção de estar perto do Senhor. Né? Muitas vezes, eu deixei de ir para a igreja e porque eu falava assim, não, se eu for, meu esposo vai sair. Aí, passava a hora do culto e meu esposo saía, dava umas 9 horas da noite, meu esposo ia beber. E eu ficava em casa, nem ia pro culto, nem saía com ele, e eu ficava em casa, né? E acabava até culpando a Deus de uma certa forma, que eu ficava assim, por que, Senhor, se eu deixou, permitiu que ele fosse, né? Porque eu ficava em casa, Senhor, não deixa ele ir, não deixa ele ir, e acabava que ele ia. E quando eu fui para a igreja, né, pela primeira vez, Deus falou tanto comigo, usou uma irmã para falar da parte do Senhor. E eu fui tão renovada, me enchi de esperança novamente. E o Senhor me renovou de uma forma que eu nem esperava naquele dia. Era um dia assim que eu fui assim, vou lá, né? Sem expectativa nenhuma. E nesse dia o Senhor falou tanto comigo, mas tanto, nossa, eu saí renovada. E eu me senti tão amada, protegida, especial, né, pelo Senhor. Pelo Senhor, que senti que aquele culto todo foi feito para mim exclusivamente. Tudo se encaixava, né? E eu saí da igreja me sentindo a pessoa mais importante para Deus, de um jeito que eu não me sentia nunca para ninguém, nem mesmo pelo meu esposo, né? Porque assim, a gente vai para prestar culto ao Senhor, a gente vai para dar o nosso culto ao Senhor. Mas nesse dia parecia que o culto era todo para mim. Eu me senti tão amada que eu falava assim, caraca, Deus fez tudo para mim, para eu estar ali naquele momento. E foi passando os dias e eu comecei a perceber o que antes eu não percebia. O Senhor foi tirando as escamas dos meus olhos, eu pude perceber que eu estava adorando meu esposo mais do que qualquer outra coisa. Meu esposo estava para mim acima de Deus. Eu não sabia viver, sentir, eu não sabia sentir alegria se meu esposo não estivesse comigo nos lugares. E se meu esposo não fosse, eu não queria ir. Eu pegava no pé dele demais. Ele até me falava, mas eu estava muito cega e dizia que ele que estava doido, né? Meu esposo, ele falava assim, Alessandra, você tá muito no meu pé, você tá fissurada, você tá doida, que não sei o que. Ele falava assim, eu falei assim, doido tá você, que não sei o que, e isso é normal. E eu tava assim, se meu esposo não fosse para um lugar, eu não ia, desmarcava. Eu falei assim, não quero ir também. Não me sentia bem quando ele não ia. E ficava dessa forma, né? E por muitas vezes deixei de ir pro culto para ele não sair de casa. E eu ficava em casa passando a hora do culto. Dava 9 horas e ele saía. Eu ficava, né? Eu ficava em casa chorando, questionando a mim e a Deus, porque Deus deixou ele sair.
porque eu ficava em casa orando, pedindo, né? Senhor, não deixa ele ir, não deixa. Assim, eu ficava... Meu Deus. E hoje eu aprendi que colocar qualquer pessoa acima de Deus é um erro muito grande, né? E o nosso adversário, ele usa essa nossa fissura, né? Nossa loucura. Gente, era loucura. Para nos afastar do Senhor. Meu casamento estava à beira do precipício e eu tinha o Senhor querendo me ajudar. E eu correndo, botando outras coisas na prioridade. Eu estava buscando do meu jeito, orava em casa. Eu fazia campanha de oração, propósito, mas não ia para a igreja. Eu fazia em casa e não ia para a igreja. E saía para os lugares com meu esposo, não bebia, não dançava, estava indo e achando que estava agradando a Deus. Vivendo uma mentira, que é uma mentira isso. Ah, estou em cima do muro. Não existe em cima do muro. Não existe o meio termo, ou tá ou não tá, né? E muita gente fala assim, tô em cima do muro. Não existe. Ou tá adorando a Deus ou tá adorando o mundo. Não existe esse em cima do muro. Isso é uma mentira, né? E quando voltei para a presença do Senhor, mesmo quando eu entrei mesmo na presença do Senhor, né? Me entreguei na palavra, indo para a igreja buscando mesmo a face do Senhor, tudo mudou. Quando coloquei o Senhor em prioridade da minha vida, busquei refúgio no Senhor, tudo mudou. Hoje meu casamento mudou e eu posso ser feliz dentro de casa, com o homem que eu amo, meus filhos servindo, né? Meus filhos servindo, meu Deus. E porque meus filhos estão na igreja junto comigo. Hoje eu posso ficar feliz dentro da minha casa, que antes eu não sentia a alegria que eu sinto hoje, eu não sentia antes, né? Porque a gente se sente tão pesada, tão... a mente tão sobrecarregada, né? A nossa alma fica amargurada. Na verdade, eu tava me sentindo amargurada. E quando eu entrei de fato, de cabeça ali na presença do Senhor, por completo, tudo mudou. Tudo mudou. Eu posso dizer que o Senhor fez sim no meu casamento, mesmo que meu esposo ainda não esteja indo, né? Não esteja ainda indo para a igreja, mas já posso ver Deus usando ele até mesmo para mim. O Senhor, eu já posso ver Deus usando meu esposo, né? Tem coisas que meu esposo fala para mim que eu vejo sim que foi o Senhor, da parte do Senhor para minha vida, né? E hoje meu esposo, ele tá um homem transformado pela mão do Senhor, graças a Deus. Eu posso dizer que eu posso ver a mão do Senhor em todos os detalhes do meu casamento, na vida do meu esposo. Eu amo meu esposo muito, mas não acima de Deus, porque o primeiro lugar ninguém toma mais. Na minha vida, Deus está acima, porque se não fosse Ele, eu não teria minha família hoje. Se não fosse Deus, meu casamento tinha acabado. Meu casamento estaria destruído se não fosse a mão do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que não devemos adorar outros deuses, outro Deus além do nosso Deus, né? E podemos nos enganar quando colocamos ou quando atribuímos isso, né, a Ubanda, né? Eu não tô na igreja, mas também não tô indo pra Ubanda. Não, mas quando você tá adorando pessoas, quando você tá adorando objetos, quando você tá adorando lugares, trabalho, colocando tudo acima de Deus, isso é uma adoração. Isso é uma adoração, né? E eu tava adorando ali o meu esposo. Eu tava adorando ele. Eu tava colocando ele no meu altar. No altar do meu coração era o lugar do meu esposo. O primeiro lugar era dele, né? E quando a gente coloca algo acima de Deus na nossa vida, é uma adoração. Pode ser celular, televisão, né? Tudo que tira o seu momento com Deus, tudo que tira o seu tempo com Deus é uma adoração.
né? O Senhor, ele tem que estar na prioridade. O Senhor tem que estar acima de qualquer coisa da sua vida. Você não abre mão de uma saidinha. Uma saidinha, vamos supor, um exemplo. Todo domingo eu tenho que sair com os meus amigos. Mas domingo tem culto, né? O domingo é do Senhor. Toda semana eu arrumo algo pra fazer. Vou na academia, vamos supor, né? Toda semana eu vou pra academia, não posso falhar na academia. E o tempo de Deus? Qual é o seu momento com Deus? Porque tudo que tira o seu foco da presença do Senhor é uma adoração, né? E nós temos que dar o melhor tempo da nossa vida para o Senhor, né? É os nossos 10% da nossa vida o melhor para o Senhor, né? É as primeiras horas do seu dia, dar ao Senhor, né? Acordar e falar: Senhor, bom dia. Senhor, muito obrigado por esse dia, né? E buscar ali conhecimento na parte do Senhor, né? Não ficar adorando outras coisas, assim como eu fazia, né, com meu esposo. Eu falava assim: não vou sair porque meu esposo vai... Não vou para a igreja porque meu esposo vai para sair. Não, mas e aí? Eu não ia para a igreja e ele saía. E ele saía do mesmo jeito, não adiantava nada eu ficar em casa, né? Só perdia o culto, só perdia ali a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, de ser renovada pelo Senhor, né? O que tem nos afastado do Senhor? O que tem nos impedido de ir para a casa do Senhor? Será que é o trabalho? Cuidado com o excesso de tudo aquilo que te afasta de Deus. Deus, ele não abre e não abriu mão de você. Ele não abre mão de você e não abre e não abriu, né? Ele faz questão de ter você. Mesmo eu traindo o amor que o Senhor sentia por mim, ele me alcançou. Mesmo eu colocando meu esposo em prioridade, o Senhor me alcançou. Deus não tirou nada de mim, apenas acrescentou tudo o que eu queria. Tirou sim, tirou tudo que me tirava a paz, a alegria, e me deu a paz e a alegria que eu precisava. Hoje sou feliz de tudo que tudo que dinheiro nenhum compra. Minha família guardada no esconderijo do Altíssimo. A paz que o Senhor nos dá não é passageira, não é momentânea, é eterna. E no verso 2 diz assim: o povo que escapou da morte achou favor no deserto. É melhor estar no deserto com o Senhor do que num ambiente onde tem muito e ao mesmo tempo nada. Eu precisei estar longe de pessoas e de ambientes para ouvir a voz de Deus. Eu precisei deixar de lado o meu achismo, o meu entendimento para entender a vontade de Deus e andar alinhada com o propósito do Senhor. Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Eu precisei passar eu precisei passar um tempo, né, sem sair, sem amizades por perto, só buscando a presença do Senhor mesmo, só me entregando pro Senhor mesmo, porque quando eu tava passando, né, por momentos difíceis no meu casamento, não apareceu ninguém para perguntar como que eu tava. Não apareceu ninguém. Foi o Senhor que estava comigo o tempo todo. Foi o Senhor que não me deixou. O Senhor todo dia me dava uma palavra que me fortalecia. O Senhor todo dia me enchia de esperança. Foi o Senhor que me sustentou. E é o Senhor que te sustenta. Então não troca o momento que você tem com Ele para estar
fazendo outras coisas que não vão valer a pena, né? Porque tudo nesse mundo é passageiro, mas a presença do Senhor não. A presença do Senhor é eterna. E é isso que nós temos que buscar, é isso que temos que dar valor. É a presença do Senhor. É a presença do Senhor, né? O Senhor, ele fala, buscar ele em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, nós devemos buscar a ele primeiro, para que todas as outras coisas ele possa acrescentar na nossa vida. Primeiro tem que ser ele na nossa vida, nas nossas escolhas. Primeiro tem que ser o Senhor. Não é marido, não é filho, não é trabalho, não é passar o dia todo mexendo no celular, né, sem ter o tempo de ler a Bíblia. Não é dar valor ao que é terreno, é dar valor ao que é celestial, que é isso que vale a pena. O Senhor, ele tem o melhor para nós, ele tem o melhor para você. Então não troque esse amor por coisas que não valem a pena. Não troca essa intimidade, não troque o seu momento de ler a palavra, de estar orando ao Senhor. Não troque esse pai, amigo, juiz, justo, fiel, conselheiro. Não troque. Ele é tudo o que nós precisamos. E não vamos encontrar isso em ninguém. Só o Senhor tem esse poder. Amém? Fica com essa palavra. Que o Senhor possa ter tocado no teu coração, ter tirado a escama dos teus olhos, assim como Ele tirou dos meus, né? Porque às vezes a gente fica cega mesmo. Eu fiquei cega pelo meu esposo. Eu colocava ele acima até mesmo de mim. E não é isso que o Senhor quer, né? Hoje eu amo meu esposo, sim, muito. Mas o Senhor, ele está em primeiro lugar, né? E é isso. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Fica com essa palavra, que o Senhor possa ter tocado no teu coração e que você possa fazer dessa palavra, né, algo para tua vida, que você possa mudar as suas atitudes e ver aonde você está errando, quem você está adorando, para buscar mais o Senhor e tirar tudo que não é do Senhor da sua vida. Amém? Peça ajuda ao Senhor. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Fica com essa palavra. Vamos orar para dar encerramento. E se você puder, compartilha para que outras pessoas venham ser edificadas. Amém? Senhor Deus e querido Pai, Senhor, quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Muito obrigado, Deus, pelos teus ensinamentos, pelo teu amor, Pai, que nos constrange a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por não desistir, Pai, de nós. Muito obrigado, Senhor, por sempre estar enviando, Pai. Enviando, Senhor, pessoas, Deus, para estar nos atraindo de volta, Pai, à tua presença. Muito obrigado, Senhor, por estar sempre, Pai, ao nosso lado. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai, porque se não fosse a tua misericórdia, Pai, Senhor, o que seria de nós se não fosse a tua misericórdia? Pai, toma, Senhor, o nosso coração. Toma o primeiro lugar, Senhor, que sempre, Pai, tem que ser teu. Toma, Senhor, o teu lugar em nosso coração, na nossa mente, e que em tudo, Senhor, o teu nome venha a ser glorificado. Pai, vai de encontro a cada família, cada casa, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, venha germinar, Pai, dar frutos, Senhor. Pai, que o Senhor possa tirar toda a escama dos olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que toda a nossa adoração venha a ser dada a Ti. Que todo o nosso amor venha a ser dado a Ti, Senhor. Pai, se faça presente, Pai, durante esse dia. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toma a nossa vida, toma os nossos filhos, toma a nossa casa, os nossos esposos e esposas. Toma cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fica com Deus.